A paz do Senhor, mais uma vez entrando aqui, né, para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? E às vezes eu ouço alguém falando: "Ah, você deveria aparecer um pouquinho mais", né? E na verdade eu sou dependente totalmente de Deus, né? Eu sinceramente, se for falar de mim mesma, né, montar uma pregação ou uma palavra, né, que eu falo que é uma palavra, né, não chega a ser uma pregação, porque como eu falei com vocês, né, eu não sou pregadora, não sou palestrante, né, eu sou uma serva do Senhor. Na verdade, eu sou uma mensageira do Senhor, né, e quando o Senhor, né, ele me dá uma mensagem, ele fica o tempo todo mandando eu entregar a mensagem, né? E mais uma vez eu tô aqui com uma mensagem simples, né? Eu espero em nome de Jesus que eu saiba, né, entregar essa mensagem como o Senhor tem colocado no meu coração, né? E há uns tempos atrás também eu fiquei assim meia preocupada, né, porque o Senhor não me dava mensagem, né? Que às vezes também eu quero, né, entrar aqui no Instagram e deixar uma mensagem, porém às vezes eu não, o Senhor não me dá essa mensagem, né? E eu entendo, né, porque tem aquela história, né? Tem horas que o Senhor na nossa vida ele fica um pouco calado, né? Já é para a gente ficar calada também e esperar ele agir, né? E é muito interessante, né, que às vezes eu não apareço muito, né? Eu não chego a deixar nenhuma mensagem, nada aqui, mas eu vejo o Senhor trabalhando grandemente, né? Eu vejo o agir do Senhor, eu vejo o trabalhar do Senhor, e sinceramente, às vezes eu vejo Deus trabalhando mais eu calada do que eu mesma falando, que eu falando, né? E a não ser quando o Senhor manda eu falar, né? E eu fico muito feliz com isso, né? Estou também bastante feliz porque nós temos conhecido pessoas novas, né? Culturas, né? Diferentes. E é bom, bom demais, né? Eu estou muito feliz. Que Jesus abençoe vocês, né? Tenho visto também carinhas novas, né? Aparecendo aqui. É, e eu, assim, a minha oração que eu faço ao Senhor, que o Senhor venha conceder, né, aquilo que o seu coração almeja, né, aquilo que vocês vêm buscar, né, aqui no meu Instagram, né, e que o Senhor Jesus possa te abençoar, abençoar também os meus seguidores, né, são pessoas queridas. No momento também a gente não está conversando, mas eu não esqueço de vocês, né? Porque na palavra de Deus diz que há um tempo para tudo, né? E a gente tem que vigiar e orar. Mas que Jesus abençoe aqueles que realmente nos seguem, porque nos segue, né? Porque gosta da gente, né? Isso é muito importante, né? E, e eu entrei aqui para deixar uma mensagem, né? Desejar a todos vocês um feliz ano novo, né? Que seja um ano novo próspero, cheio da presença do Senhor. E antes de eu entrar na mensagem também, às vezes algumas pessoas também comentam, né? Ah, por que que não entra, não fala, outros, né? Você tem que entrar, você tem que falar sobre alguns assuntos que surgem, né? Eu, sinceramente, como eu falei, tem certos assuntos que eu nem entro, porque, sinceramente, né? É, eu não sei se eu falo que eu não tenho tempo, eu não sei o que eu falo, mas, né? Porque a verdade é que nós que somos donas de casa, né? A gente, principalmente agora no final do ano, a gente tem que limpar, cozinhar, a gente tem que, né, fazer pequenos reparos, né? E nós que somos donas de casa, né? Até pintura às vezes sobra para a gente, que a gente quer dar pintar algumas partes da casa que precisa. Então a gente acaba ficando sem tempo, né? Mas tem coisa que na verdade não vale a pena nem, né, responder. A verdade é essa, né? A gente tem que, como eu falei, a gente tem que deixar Deus falar, né? A verdade é essa. Nós temos que deixar Deus falar por nós, porque, como eu falei, às vezes a gente calada, Deus trabalha mais do que a gente falando demais, né? Então não adianta a gente ficar se defendendo, mas quanto mais a gente fala, quanto mais a gente defende, mais a gente dá espaço, né, para algumas pessoas, né? Então, como eu falei há uns tempos atrás,
que a gente não tem que dar espaço, dar palco, né, para algumas pessoas, deixa elas falar o que elas querem falar. O importante é a gente ter objetivo, a gente ter foco, né? E eu louvo a Deus que tem muitas pessoas, né, que estão com a gente, que elas também não dão muita confiança, que eu acho também, porque elas também, né, na verdade, elas também não têm tempo, né, para certas coisas, a verdade é essa. Então a gente não tem que dar espaço, a gente não tem que dar tempo, deixa a pessoa fazer o que ela quiser fazer, né? Quando ela perdeu a graça, né? Ela vai parar de fazer, vai parar de falar, né? Porque a verdade ela sempre aparece e uma hora a graça acaba, né? Então eu sinceramente, né? Como eu recebo mensagem de pessoas falando assim, ah, mas a pessoa diz que é crente, mas não é. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Nós temos o joio e o trigo, né? Tem pessoas na igreja que elas têm papel de ímpio, né? Enquanto tem pessoas que não são evangélicas, tem papel, né? O que ele faz é como se fosse de crente. Então, a gente tem que ficar na oração, entregando a nossa vida ao Senhor e deixar a pessoa fazer o que ela quer, né? E eu louvo a Deus que tem muitas pessoas, né, que elas não dão muita atenção para isso, né? Mas eu também sou do tipo de pessoa que por exemplo, às vezes tem pessoas que elas querem falar por nós, né? E é bom não deixar, né? Porque às vezes você está falando que é um negócio é mentira e a pessoa está falando que é verdade, né? Então, pessoas assim a gente se afasta, né? Porque na verdade está tentando, né? Falar por nós. Às vezes é uma coisa muito séria, né? E você já está com um problema sério para resolver, e aí às vezes tem pessoa do seu lado, né? Que na verdade não está ajudando, está piorando, está afirmando que está acontecendo e não está, né? Então a gente, das pessoas assim, a gente afasta, porque para a gente não ter problemas maiores, né? Então é assim que a gente faz e deixa o resto com Deus. A gente entra em oração, né? Às vezes são até pessoas que elas têm uma capacidade até grande, né? Que a gente precisa de gente, né? Que nos ensina, né? Mas às vezes elas partem para um lado que na verdade prejudica. E a gente não pode deixar de maneira nenhuma pessoas falar por nós, né? E às vezes acontece de você estar com pessoas, né, em vários momentos da nossa vida, que elas querem estar na frente da sua vida, né? Elas querem que você, vou dar um exemplo, você trabalhe e tudo, mas ela como se fosse um empresário seu, né? Que é ela que está ali na frente, é ela que está agindo, é ela que, que, né, que como se estivesse organizando, mas na verdade não, né? É por interesse. E eu estou falando isso, eu não estou falando de pessoas que estão do nosso lado, mesmo trabalhando lado a lado com a gente, não. Eu estou falando de pessoas que não têm caráter legal, a verdade é essa, né? E às vezes são pessoas, né, com caráter duvidoso. Eu não estou falando pessoas normais, não, pessoas com um caráter meio complicado. Então, a gente tem que afastar e deixar ela tomar. Tem hora que a gente tem que deixar ela tomar o palco à vontade, né? Porque tem pessoas que ela só desce do palco quando Jesus tira. Se você botar a mão, vai dar problema. Então, a gente deixa Jesus trabalhar, né? Então, tem pessoas assim que falam por você e o pior de tudo não é isso. O pior é que tem pessoas que acreditam, né? Ela acredita. Então, a pessoa arma uma situação tão convincente que as pessoas não acreditam, né? E se tiver alguém afirmando que aquilo ali é verdade, falando por você também, aí o negócio não fica legal. Então, o que a gente puder tirando, o que a gente puder, né? Se afastando também, uma hora a gente tira, outra hora a gente afasta e deixa as coisas acontecer e deixa Deus, né, trabalhar como se deve, né? Essa é a verdade. Então, quando você não deixa a pessoa tomar a direção ou querer estar ali lado a lado com você, você acaba se tornando inimiga daquela pessoa e a inimiga feia, né? Porque elas querem a força ficar do teu lado. E eu, sinceramente, né, eu não caminho com pessoas que o que quer, na verdade, são pessoas interesseiras, são pessoas maldosas, né? E pessoas que na verdade a gente não pode confiar porque é bem complicado, né? Pode arruinar a sua vida mais na frente. Então a gente afasta, ou o Senhor afasta, também tem isso, né? Às vezes é Deus que afasta, então a gente tem que deixar Deus trabalhar. Porque pessoas assim nós vamos encontrar, né?
em vários momentos da nossa vida, mas a gente tem que ir orando e saindo, né? Entregando e deixar eles fazer o que eles querem fazer. Algumas mensagens eu tenho deixado aí, não sei se alguém, né, tem percebido, eu creio que tem algumas pessoas que já pegou, graças a Deus, né? Eu não preciso ficar preocupada com essas pessoas, porque eu acho que de certa forma elas também já pegaram. E tem outras que a gente ora, né, para pegar também, né? Porque a gente está aqui fazendo a obra do Senhor, né? E a gente tem que ter discernimento. A verdade é essa, né? Que às vezes nem tudo que parece é. E a gente tem que orar por aqueles também que falam que são amigos, que estão, mas não estão. E então, essas pessoas, na verdade, a gente tem que orar por elas também, né? A gente tem que orar, tem que amar e pedir a Deus que Deus dá um rumo na vida dessas pessoas, né? Para que elas sigam, né, o rumo deles, a gente siga o rumo da gente. A verdade é essa, né? E entrando na palavra, hoje eu estava meditando, hoje não, na verdade eu estava conversando com o Senhor, né? Sobre alguns assuntos, porque na verdade, assim, quando eu chego a deixar uma palavra aqui, é que eu já conversei bastante com o Senhor, né? E o Senhor conversou bastante comigo. Como eu falei com vocês, muitas das vezes o Senhor se cala, né? E não deixa mensagem nenhuma. Eu falo, mas Senhor, né? Porque eu acho que o Senhor tem a hora, né, de deixar a mensagem. E aí eu conversando com ele sobre um assunto, né, que às vezes a gente tem um certo contato, né, com algumas pessoas que elas não têm a mesma religião da gente, né, ou alguma coisa acontece e às vezes nós somos um pouco criticados, né? Olha, não é crente, olha que não sei o que, fica falando às vezes as pessoas ficam falando algumas coisas, né? Mas e quando eu vejo esse tipo de coisa, né? Aí eu vou e converso com Jesus, né? E aí eu conversando com Jesus, falei, Senhor, você ouviu? E aí, o que é que eu faço? Porque sinceramente, às vezes tem hora que a gente não sabe o que a gente faz, né? Porque na verdade tem muita gente boa que não é da mesma religião da gente. E isso, quando a gente tem um certo contato, isso não quer dizer que a gente está passando para a religião deles, não é isso, né? Então, eu conversando com o Senhor falou assim, me deu um versículo, que é aquilo que, né, que a gente quer que as pessoas façam com a gente, que a gente faz com ele também, né? Eu vou ler até esse versículo que diz assim, fica lá em Mateus, né, 12, 7, 12, né? Que tudo que você querer que os homens vos façam, né? Fazei a eles também, né? Porque essa é a lei dos profetas. Assim está na palavra do Senhor. E na hora eu entendi. Porque muitas das vezes, né? A gente age de uma forma que não agrada a Deus. A verdade é essa, né? Então, nós temos que agir como Jesus agiria. Jesus não fazia acepção das pessoas, né? Assim como eu não quero que as pessoas façam acepção de mim, né? É, me exclua, né? Eu acho, né, que eu tenho que colocar no cantinho, você aqui, cada um no seu quadrado. Assim também a gente não pode fazer com as pessoas, né? E às vezes a gente quer ser bem tratada, a gente quer ser bem recebida, a gente quer ser, né, isso, que a gente quer ser aquilo, mas será que nós estamos fazendo a mesma coisa, né? Nós gostamos de ser bem tratado, ser reconhecido, né? Às vezes nós fazemos uma festa de aniversário para a gente, quer que todo mundo compareça, ou quer que alguém faça uma surpresa para a gente, né? Mas será que quando tem o aniversário das pessoas, a gente faz isso também? Né? Porque às vezes tem muita gente que faz isso, que quer que lembre dela o tempo todo, mas quando é aniversário dos outros não quer fazer, né? Então a gente tem da mesma forma que a gente gosta, tem pessoas também que gostam. Eu tô falando sincera, eu vou falar com toda sinceridade, eu não ligo, eu não esquento. Se ninguém me lembrar do aniversário, eu não vou esquentar de maneira nenhuma, é de mim mesma. Mas tem pessoa que liga e liga muito, né? Então, aquilo que a gente quer que as pessoas façam com a gente tem que fazer com eles também. Foi essa palavra que o Senhor tem colocou no meu coração. Outra coisa também é pessoas que não sentem a dor dos outros, né? De maneira nenhuma, não sente, né? E às vezes
Ele só ajuda as pessoas dentro da casa dele, pessoas mais próximas. Sim, ele ajuda bastante, né? Mas ele não se coloca de maneira nenhuma no lugar das pessoas de longe, né? E assim eu fico assustada como tem pessoas que não têm coração de maneira nenhuma. Ou então, ao contrário, ajuda pessoas longe, mas não ajuda as pessoas dentro de casa, as pessoas próximas. Eu já vi isso. Eu já vi pessoas passando necessidade do lado da pessoa, assim, e a pessoa com dinheiro na mão. Ele ajudou a pessoa longe, né? Mas de dentro de casa ou pessoa próxima não ajuda. Então, se você não ajuda, não tem, né? Não faz por aqueles que estão por perto ou de longe, meu querido, você não sabe do dia da manhã, né? Então é bom a pessoa ter um coração, sentir a dor das pessoas. Ah, eu senti a dor das pessoas de longe, senti a dor das pessoas de perto, né? Que a gente tem coração, a gente se coloca no lugar da pessoa, né? E tem pessoas que não querem nem saber, né? Mas não sabe do dia da manhã. A verdade é essa. Nós precisamos das pessoas quando a gente nasce, né? A gente precisa de pessoas. E quando a gente morre também. E durante a nossa vida, quantas vezes a gente precisa das pessoas, né? Em vários momentos nós precisamos das pessoas, né? Mas tem pessoas que vivem como se não precisasse de ninguém. A verdade é essa. Mas vai chegar um dia que você vai precisar, né? A verdade é essa. Quer ver outra coisa? São pessoas que falam assim: sou crente, eu não me misturo de maneira nenhuma, né? Não me misturo com outra religião, não me misturo com pessoas, né, de outro país, não me misturo com pessoas de outra raça, não me misturo, né, com outra classe social, né? E aí nós voltamos para nós que somos crentes, né? Se a gente não se misturar, né? Eu não estou falando que a gente vai viver a vida deles, porque a verdade é, né? Nós vivemos numa comunidade, nós vivemos em lugares que às vezes, como eu falei, tem um católico, tem outro de outra religião e assim vai, né? Mas cada um adora o Deus que eles querem adorar. Isso aí não vai atrapalhar a gente a adorar a Deus de maneira nenhuma. Eu, sinceramente, eu sempre fui assim. Eu adoro quando a pessoa bota a música, a pessoa se diverte, né? Mesmo sendo de outra religião, fique à vontade, eu estou alegre com você também. Aí me pergunta por quê? Porque eu também vou fazer minha festa dentro da minha casa, né? Que a minha festa é dentro de casa, né? Vou botar meus hinos, eu vou cantar, eu vou me alegrar. Então eles adoram o Deus desde lá e nós adoramos o Deus de cá. Então, se a gente ficar com essa história, não vou me misturar, não vou fazer isso, não vou dar um bom dia, não vou conversar, não vou isso, eu te pergunto, quem é que vai pregar o evangelho? Né? Né? Somos nós que temos que pregar o evangelho. E para isso, a gente tem que não abrir a nossa vida, né? Mas ter um certo limite, né? Para as pessoas verem, né? Quem somos nós, né? A nossa religião, vamos supor, a nossa cultura, a forma como a gente vive, né? E o Deus que nós servimos. As pessoas têm que ver isso em nós, né? São coisas que eu estou aprendendo conforme o tempo vai passando. A gente vai aprendendo, que a gente não nasce sabendo, mas Deus vai ensinando a gente. A gente erra aqui, Deus manda a gente acertar, a gente erra ali, Deus manda a gente acertar, né? Porque são pessoas que a gente que precisam ser alcançadas, né? São pessoas de outras religiões, são pessoas de outro país, com outras culturas, né? Que precisam conhecer, né, a forma que a gente vive, né? E esses tempos mesmo eu conheci uma cultura que eu achei super interessante. A cultura, a forma como eles fazem as coisas, né? A delicadeza, né? Então, é maravilhoso a gente conhecer outro tipo de pessoas, né? Infelizmente, nós conhecemos pela internet, mas mesmo para a internet é válido que a gente vê como as pessoas vivem, né? E quando tem uma certa comunicação, né, tem como você pregar Jesus, né? As outras pessoas não vão falar assim, nossa,
Que crente chato, olha isso, uma hora aquilo, né? Eu quero é ficar longe, né? Porque tem muitas pessoas que realmente elas não gostam de crente, querem que a gente fique longe. Mas tem que ter aquela pessoa curiosa, sempre tem aquela pessoa que às vezes está meio enjoada com você, mas quando você dá um bom dia, tu fala oi, tu conversa, ela abre o coração, poxa, não é desse jeito que a gente pensou que era, né? Então acaba a gente dando um espaço para a pessoa conhecer Jesus, porque a verdade é essa, as pessoas querem, estão sedentas aí para conhecer Jesus, né? Estão sedentas para conhecer a palavra de Deus. Essa é a verdade. E é isso que o Senhor tem colocado no meu coração, né? Porque às vezes, eu vou entrar até em um outro assunto aqui, as pessoas, eu já vi, né, pessoas de certa forma criticando, né? E aí fala, aí ó, crente, vamos dar glória a Deus, vamos isso. Você pega um brinquedo, vai dar glória a Deus. Aí você às vezes curte alguma coisa, né? Que não é cristã, e aí agora vai curar, vai fazer. Sabe o que acontece? Eu acho que, sinceramente, isso para mim é hipocrisia, porque principalmente agora nesse final de ano, né? As pessoas criticam o refrigerante, critica isso, critica aquilo, vê isso, vê aquilo. Desde que a pessoa não coloca aquilo ali como um Deus, né? Eu acho que é válido sim, né? Você elogiar o que as pessoas fazem, né? Você vê, poxa, bem legal isso, eu gostei. Porque se você for abrir, né? Eu vou colocar os crentes, abrir a geladeira do crente, você vai lá, tem muitos refrigerantes, né? Que muitas pessoas falam que é do capeta. A verdade tem que ser dita, né? E se for fazer, ver, né? Se ver a comunicação, os crentes são abençoados porque tem alguém que tá fornecendo uma tecnologia, que não sei se é assim eu poderia dizer, né? Que a gente consegue falar com pessoas, né? A quilômetros daqui, né? Ao vivo, vou falar assim, né? A gente, eu não vou saber colocar as palavras certas, mas tá lá para entender. Então, tudo é do diabo. Não porque agora não é mais crente, porque, né, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, fazendo aquilo outro, e aí a gente, né, acaba impedindo de muitas pessoas conhecer nós também. A verdade é essa, né? Ah, porque não sei a empresa, ah, porque não é de Deus, que não é aquilo. Gente, tudo é do diabo. Será que Deus não deu inteligência, né? Para tantas pessoas, para fazer tantas coisas maravilhosas, tanta coisa bem feita, né? É um celular, é um refrigerante gostoso, é uma comida gostosa, né? É coisa que te facilita no dia a dia. Será que é do demônio mesmo? Porque se a gente, né, elogia, se a gente curte, não, porque agora eu não sei o que, né? Mas depois, quando vai vir em casa, tá bebendo refrigerante, até falar que chega a geladeira cheia, né? Tá usando as roupas, tá, mas o que? Usando as tecnologias, tá, né? Então, meu filho, se tudo não é de Deus, né? Para que a gente tem que fazer? Tem que ir para o mato, comer as coisas lá do mato, né? Plantar, comer, vestir pele de animal, né? Porque Deus não deixou nada para gente, quem deixou foi o inimigo, né? Então eu acho que é da natureza do cristão, é da natureza de Deus a gente elogiar as pessoas, né? A gente só tem que saber aonde entrar, como falar, como conviver, né? Porque o Espírito Santo ele tem ciúmes, entendeu? Ele tem ciúme, a gente não se deixa levar, né? Que tudo tem limite, mas isso não quer dizer que a gente tem que desfazer das pessoas, a gente tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado, porque atrás de uma empresa tem um coração de carne, tem pessoas ali, estão sedentas por Jesus. Ah, mas são pessoas inteligentes, são pessoas cultas, são pessoas, né, que não é da nossa religião, são pessoas que fazem isso, fazem aquilo, mas são seres humanos que o próprio Deus fez e deu capacidade para fazer isso tudo que tem feito para a gente. Né? A tecnologia está aí avançando. E muito, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser influenciado por algumas coisas, né? Nós sabemos que nós estamos no final dos tempos, mas nós de alguma forma também tem que mostrar para eles que nós realmente nós somos serva do Senhor Jesus Cristo, que ele sentava até com uma prostituta, né? Que ele ia na cara de um homem que já tinha roubado até falar que chega, tanto que o homem devolveu tudo quanto é dinheiro, né? Que ele lidou, Jesus teve, né, Pedro que cortou a orelha de, né, de um homem.
E eram pessoas imperfeitas, não tinha ninguém perfeito, só era ele, só tinha Jesus. Então nós não somos perfeitos, a verdade é essa. Então a gente tem que fazer aquilo que o Senhor Jesus está mandando, né? Para as pessoas verem que a gente realmente é diferente, mas diferente para o lado bom, não para o lado ruim. Então, se a gente tiver que elogiar, a gente elogia. Se a gente tiver que curtir, a gente curte, né? Tiver que dar uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, né? A gente dá também. Como eu falei, tem muitas pessoas às vezes que aparecem, né, no nosso perfil, que a gente fala, gente, que bênção. Eu não sei fazer o que saber, eu não sei, muitas das vezes eu não sei o que fazer, mas eu falo, Senhor, eu não sei o que veio buscar, né? Que às vezes é uma palavra, né? Mas às vezes não achou a palavra, mas está voltando com a benção, que a gente ora para que Deus venha conceder aquilo que a pessoa veio buscar, né? Porque isso é fé. De alguma forma é, né? Porque a gente não pode fazer nada, mas Deus pode. E conhecer também outras pessoas. Como eu já falei, eu conheci muitas pessoas que eu nem sabia que existia, né? Então, a gente tem que saber tratar as pessoas. Essa é a verdade. Né? Nem tudo é demônio, são pessoas, né? E às vezes são pessoas melhores do que a gente. Como eu sempre falo que naquela época, né, quando Jesus voltar, né? Que a gente estiver lá no juízo final, a gente vai ter muita surpresa, né? Tem muita gente de Deus escondida por aí afora, que não serve na igreja evangélica, mas serve a Deus, né? A verdade é essa, né? Então, a gente tem que saber como falar com as pessoas. E eu não sei se eu estou saindo da mensagem, mas aí eu vou deixar aqui até falar sobre algo aqui que eu estava prestando atenção, né? Às vezes a gente tá sumida, às vezes, né? A gente não tá postando, não tá. A gente só tá, na verdade, às vezes eu fico só observando, que até porque, como eu falei, eu não tenho muita criatividade para estar postando todo dia. Mas quando eu sinto no meu coração algo, eu vou lá e eu pode ter certeza que não é inventado, não, é de coração mesmo, né? E eu acho que é por isso que às vezes, né, as coisas saem porque ou sobressai porque na verdade a gente faz com verdade, a gente faz com o coração, né? E às vezes tem muitas pessoas que elas falam assim: "Ah, porque tá aparecendo demais. Ah, porque tá brilhando. Ah, porque que quer brilhar, que é isso, que é aquilo outro", né? Ou então tem outras que falam, né, que umas falam que tem que aparecer demais e outras falam que a gente tem que sumir um pouco, né? Mas na verdade, o próprio inimigo quer que a gente desapareça, né? Porque muitas das vezes a gente recebe umas mensagens que a gente fica meio estranho, a gente acha meio estranho, né? Às vezes a pessoa fala assim: "Ah, larga o cargo, né? Suma, vai viver sua vida". Mas a verdade é que nós temos que dar ouvido a Deus, né? A gente não tem que ficar dando ouvido ao inimigo, não. A gente não tem que ficar dando ouvido às pessoas, não, né? Porque tá brilhando, tem que estar brilhando demais, não está servindo a Deus, está brilhando demais, a pessoa não está aí para servir, para ficar brilhando. E às vezes a gente não faz nada para sobressair, é a palavra de Deus, é só isso que a gente faz. Não precisa muita coisa para as coisas sobressair, né? É só pregar a palavra. Não precisa, pelo menos eu não fico inventando, é pregar a palavra. O que eu faço é isso. É a palavra, pego a palavra da Bíblia e prego. E ainda recebo muita crítica. Eu não fico, como eu falei com vocês, eu não fico me apresentando, não. Eu não sei nem mexer na internet. E a gente tem que ouvir que a gente está querendo se aparecer, que a gente está querendo brilhar, que a gente está querendo isso. E a gente não está aqui para isso de maneira nenhuma, né? Ou então ou então outros falam: "Ah, você tem que aparecer mais, que não está fazendo isso, que não está fazendo aquilo". Quer dizer, cada hora é uma mensagem diferente. E o inimigo mandando você subir. Você está entendendo? Que cargo? A gente não tem cargo. Eu não tenho cargo nenhum. O cargo que eu tenho é trazer a mensagem do Senhor Jesus. Esse é meu cargo, né? Porque se ele manda qualquer coisa que ele mandar eu fazer, tiver na minha condição, né? Eu ver que foi ele que mandou, eu vou fazer. Eu não tenho cargo nenhum, né? Não ganho para isso. Eu ganho, né, as bênçãos do Senhor, né? Ele supra a minha necessidade todos os dias. Mas eu não tenho cargo, não, né? Eu sou a dona de casa.
Mas também não tenho medo, não, de maneira nenhuma. Aquilo que eu tiver que fazer, eu vou fazer, né? Então, o que que eu faço? Eu simplesmente não dou ouvido, eu só faço aquilo que o Senhor me manda. Eu vou para os pés do Senhor e pergunto, e aí, Senhor, eu faço o quê? Né? Porque o José, ele não teve ninguém para estar orientando ele, em nada. Não teve. José, quem orientou ele foi Deus. Davi, quem foi que orientou Davi para fazer isso, fazer aquilo outro? Não teve ninguém, foi Deus, né? E hoje, até que a gente tem umas pessoas que nos dão as palavras, né? Porque o Senhor é o próprio Deus que fala para a gente ouvir a palavra, né? O Senhor fala comigo, ó, vai ouvir a palavra, entendeu? Então nós temos as pessoas que pregam a palavra e a gente ouve, entendeu? Mas a gente ouve, né? E a gente tenta fazer, não é que eles estão pregando a palavra errada, não é. É porque às vezes as pessoas, elas não, e às vezes não, é sempre, né? As pessoas não sabem o que a gente vive no dia a dia, né? Porque às vezes as pessoas sabem o que está na internet, mas elas não sabem o que a gente vive no privado. E a nossa vida mesmo é no privado, é o dia a dia, é o levantar, é o deitar, né? É a nossa vida diária. Então, essa é a vida real. Então, a gente tem que ter quem? É o próprio Deus orientando. E eu vou falar, eu não falo, não tem porque eu estou mentindo. Tem coisa que é o próprio Deus que manda fazer. Georgina, vai ali. Georgina, vai aqui. Aí, às vezes, eu fico sem saber o que fazer. Senhor, eu faço o quê? O Senhor fala, faz isso. Vai ver fulano, vai ver Bertano, vai fazer isso com fulano, ou então faz isso, faz aquilo. Porque às vezes tem tanta coisa para fazer e na verdade eu fico perguntando a Deus qual é a prioridade, né? Então a gente tenta fazer aquilo que está de acordo com aquilo que a gente tem condição, né? E, e ouvir a voz de Deus, entendeu? Essa é a verdade, a gente ouve a voz de Deus. A gente ouve as pessoas, né? E a gente vê quem realmente a gente pode na verdade, seguir algum tipo de conselho. E às vezes a gente não segue, não é porque a pessoa é ruim, não é isso. É porque, como eu falei, quem sabe da nossa vida é só Deus. Então a gente tem que pedir a Deus para que venha nos orientar, entendeu? Como eu falei, quem orienta a gente é Deus, né? Quem orientou Davi, quem orientou José, quem orientou Abraão, né? E outras pessoas na Bíblia foi o próprio Deus, né? Porque, como eu falei, só Deus sabe o que a gente passa no dia a dia, né? As pessoas às vezes não sabem. E às vezes, como as pessoas falam assim, ah, você tem que ficar chateada, se não fica chateada, nada se leva a sério. É porque, sinceramente, às vezes eu vejo pessoas aborrecidas comigo e eu sei o que está por trás daquele aborrecimento. Sei que o inimigo apronta muito, entendeu? Então eu vou tentando levar até onde que dá, né? Quando não dá mais, a gente parte para outro caminho, né? A gente segue outro caminho, sai de perto, é assim que eu faço. E outra coisa também é muitas coisas eu não sei. Às vezes eu vejo as pessoas, um comenta aqui, outro comenta dali, um fala uma coisa, outro fala outra. Ah, porque fulano, ah, porque fechou, porque abriu. Eu, sinceramente, nem sempre eu sei das coisas. Eu não sei, muitas coisas eu não sei. Então, quieta eu estou, quieta eu fico, e do mesmo jeito que apareceu o problema, vai desaparecer, né? Se a porta não se abriu porque não era a porta, né? Não sei quem é que ia abrir a porta, como era a porta, né? Quantas coisas que eu estou lutando, né, há anos, mas eu sem saber nem o que era realmente, né? Eu só sei que Deus tem, né? Tem agido, tem prometido, né? E sei também que grande é a luta da gente dia após dia, né? Mas muitas das vezes nós estamos como o Abraão. E eu, sinceramente, tem coisa que eu nem entro, já até falei isso, né? Eu não entro, às vezes eu nem pergunto, eu desconfio e deixo para lá. Eu faço isso. Não me de... Tem coisa que eu não me defendo. Quando, né, dá para me defender, eu me defendo sim, né? E eu louvo a Deus, né, por aquelas pessoas, né, que apesar de tanta coisa, né, não acredita na gente, está do lado da gente, né? E isso é importante. Isso é bom demais, né? E é pessoas há anos, né, que tá com a gente, né? E tem outras pessoas também que às vezes têm amizade, né, com pessoas, né, que não são muito amigas da gente, né, ou que são inimigas mesmo. Eu não tô falando de inimiga, de falar mal disso, aquilo, não. São pessoas, né, que
que, como poderia dizer, são pessoas, é, eu não sei dizer a palavra, né? Pessoas meio complicadas, né? Que de repente pode complicar a sua vida mais na frente, né? E aí às vezes a gente vê pessoas que se dizem amigas, né? Da gente, mas que estão, né? Grudados lá no nosso inimigo. E aí o que que acontece? Pessoas assim eu acabo não tendo uma amizade mais profunda, né? E fico até com o pé atrás, né? Porque a gente não está falando de pessoas, né? Que às vezes gosta de brigar, que é fofoqueira. Não, a gente está falando de pessoas meio complicadas, né? Então, quando você vê que é uma pessoa que te diz amigo e tá inscrito, tá isso, tá aquilo, tá coladinho com a pessoa lá, você fica assim, meio assim, né? Você não tem como ficar à vontade se uma pessoa que te diz amiga sua, mas que tá mais para lá do que para cá, né? Então, a gente vai deixando, né? Que não é bom, a verdade é essa. Tem coisa que é bom a gente resolver logo. Mas a gente vai orando, pedindo a Deus misericórdia, né? E tendo o máximo de cuidado, né? A verdade é essa. Mas, infelizmente, são pessoas que nunca você vai poder confiar, né? Ou trazer um pouquinho mais para perto, porque, infelizmente, está colado com um inimigo, né? Um inimigo um inimigo bem complicado, né? Um inimigo de verdade, aquele inimigo ele não esconde que é seu inimigo, até porque a gente não faz a vontade deles que eles querem que a gente faça, né? E essas coisas que acontecem, né, mesmo sendo boas ou ruins, né, serve muito pra gente, né? A gente passa, né, por algumas coisas, por alguns testes, né, por alguns testes, e a gente vê que é Deus mesmo nos ensinando, né? Então, pessoas boas e ruins, elas sempre vão nos ensinar, né? Essa é a verdade. Então, a gente tem que continuar ouvindo a nossa voz, né? A voz de Deus, na verdade. Se a gente chegou até aqui, né? Foi ouvindo a voz de Deus, que a gente continue, né? Ouvindo a voz de Deus e seguindo, né? A gente tem que continuar ouvindo a voz de Deus, porque na verdade só a voz de Deus que leva a gente longe. Então a gente tem que fazer, como eu já citei algumas personagens da Bíblia, que eles, né, foram levados longe, mas pela palavra do Senhor, né? O Senhor falando com eles, o Senhor orientando eles, né? Que a gente possa continuar fazendo a vontade do Senhor. Assim como vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também, né? Eu não sei se eu já falei essa parte, mas é aquela história, né? Quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas tristes, quantas pessoas na pobreza, quantas pessoas, né, sofrendo por várias coisas, né? E nós temos que, de alguma forma, se colocar no lugar dela. Será que nós estamos colocando no lugar dessas pessoas, né? Assim como a gente quer que alguém faça para a gente, vamos fazer para essas pessoas também. Quantas pessoas que estão sofrendo, né? Com tristeza, com doença, né? E quando elas acham ajuda, isso é bom demais. O Senhor fala, né? Que é bom que a gente cuida dos pequenininhos, porque é como se estivesse fazendo para Ele. Deus se agrada quando a gente faz para alguém que realmente está precisando, que não tem condições de se cuidar, que não tem condições, né, de fazer o que precisa ser feito. E quando chega alguém que faz, o Jesus se agrada, né? Porque a palavra de Deus também diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Será que nós não estamos cometendo pecado porque a gente pode fazer, a gente sabe fazer, né? E a gente não faz? É um pecado. De repente nós estamos pecando todos os dias. Um ditado que eu lembro que era muito usado, né, na minha época, que aquilo que se você tem vergonha, não envergonha o outro, né? E quantas pessoas que estão envergonhando tantas pessoas por aí, né? Aí eu pergunto, se alguém fizesse com você isso,
como é que você se sentiria, né? Aquele que tem vergonha não envergonha o outro. Então, é por aí, né? A gente não precisa estar humilhando, não precisa estar envergonhando, não precisa, né? Colocar as pessoas expostas. Mas a gente não precisa disso, né? Nós cristãos não fazemos isso, né? Ao contrário, né? A palavra de Deus diz que, que o amor ele cobre muitos pecados, né? E através disso a gente ganha muitos corações, muitos amigos, né? Eu leio essa palavra sempre, o Senhor falando sobre isso, que se a gente tem que parar da gente ficar, às vezes, expondo as pessoas, né? Humilhando as pessoas. Essa é a verdade. Aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Essa é a lei dos profetas, né? Se a gente não quer ser humilhado, se a gente não quer passar vergonha, se a gente não quer, né, ser exposto, a gente também não pode fazer isso com as pessoas, né? A gente tem que saber tratar as pessoas com educação. Pode ser a pior pessoa do mundo. A gente tem que saber tratar as pessoas porque Deus gosta disso, né? Deus ama isso. A gente tem que aprender a se colocar no lugar das pessoas em várias situações, né? Em várias situações, o tempo todo. Não é fácil, mas a gente tem que procurar se colocar, né? Eu, quantas das vezes, né, que eu tô saindo, né, que eu tô meio enraivado, o Senhor, tá errado, né? Você é diferente, vai lá, conserta, né? Ou então se conserta. Não é fácil não, porque tem situações que você olha assim e fala, o sangue de Cristo tem poder. É o próprio, né, é o próprio inimigo em pessoa. Mas a gente pede graça, né? E a gente tenta ser diferente, né? A gente não pode agir como as pessoas, né? Como pessoas ruins, né? Com as maldades que está sendo feito o tempo todo, a gente não pode fazer a mesma coisa, né? A gente não pode agir dente por dente, de maneira nenhuma. Infelizmente, nós estamos numa época assim, né? Mas a gente tem que ser diferente. Aí sempre tem alguém que fala assim, tá fazendo tal coisa para a pessoa retribuir, ou para a pessoa fazer alguma coisa. O cristão não age assim, né? A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. E é verdade, é tão bom quando você faz uma coisa para uma pessoa que está realmente precisando. Às vezes é uma palavra só. Às vezes, uma palavra você levanta o dia daquela pessoa, ou levanta a semana, ou levanta a vida da pessoa. Uma palavra. Mas com uma palavra também você pode destruir a vida daquela pessoa. Quantas pessoas que às vezes a gente vai conversar, a pessoa está destruída. Por causa de quê? Por causa de uma palavra. E para você tirar do coração daquela pessoa aquela palavra, mostrar que, né, que tem algo maior, que é o amor de Deus, que não é nada daquilo, que aquilo ali é mentira do diabo, que aquilo ali é o inimigo tentando humilhar, aquilo ali é o inimigo usando pessoas. E aí, até você tirar aquilo do coração da pessoa, não é fácil. Não é, não. Então, a gente tem que estar sempre orando a Deus, né? Para a gente saber falar as coisas certas, porque a gente não é perfeito, né? Eu falo assim porque eu não sou perfeito. Se deixar também, a gente magoa, né? Mas a gente tem Deus ali para corrigir a gente. Mas a gente tem que tomar cuidado. Então quando a gente faz alguma coisa, a gente não espera que alguém venha nos retribuir ou que aquela pessoa venha retribuir a gente. Não. A gente faz porque a gente ama também, né? E o Senhor fala quando fizer, faça como se fosse para ele. E tem hora que a gente não faz, é como se fosse para Jesus, não, é porque a gente faz porque a gente ama mesmo, né? A gente faz porque a gente ama, porque a gente gosta, né? E também que o amor de Jesus está em nós, né? A gente tem um amor, né? Que Deus é amor. Então a gente, né? Se não se pode fazer o que for, mas se não tiver amor, minha filha, não tem nada, né? Porque Deus é amor. Então a gente não faz as coisas esperando que a pessoa vai retribuir, ou que outra pessoa vai retribuir, ou que a vida vai nos retribuir. Não, é porque a gente gosta mesmo.
É melhor dar do que receber. A gente gosta de ver a carinha da pessoa quando está recebendo algo que ela tanto precisava ou que ela tanto queria. A verdade é essa, né? E quem dera se a gente tivesse condições, né? Ou que a gente tivesse a sabedoria que quando a gente visse alguém precisando de alguma coisa, né? Ou precisando de uma palavra e a gente tivesse condições de realmente, né? Suprir aquela necessidade, né? Mas que nessa hora que o Senhor venha nos dar capacidade, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos corrigir onde precisa ser corrigido, né? Que o Senhor venha nos capacitar, né? Capacitar nossas mãos, para que a gente possa ajudar uns aos outros, né? Não importa a religião, não importa a nacionalidade, não importa se a pessoa tem estudo ou não, né? A pessoa é formada ou não, não importa se a pessoa, não sei se eu já falei, se a pessoa é rica ou se ela é pobrezinha. O que importa, né, é que a gente se coloque no lugar da pessoa, né? Que a gente possa entender, que a gente venha, né, agir com tanto amor que a pessoa possa notar Jesus em nós. Porque tem muitas pessoas que não conhecem Jesus, como eu já falei. Ela só vai conhecer Jesus através de você, através de nós.